Então, muito bom dia a todos. No interesse de economia de tempo, vou saltar todos os cumprimentos muito formais que já aqui foram feitos na sessão de abertura, mas queria agradecer à senhora Comissária, Teresa Calçada, o convite que me fez para moderar este painel, sendo que há sempre o problema que é o problema das teorias de segurança, que é quem guarda a guarda, aqui é quem modera o moderador. Mas farei o melhor, farei o meu melhor por ser eu próprio moderado. Temos neste primeiro painel sobre investigação e ação para políticas públicas, não precisam propriamente de apresentação, mas tenho ao meu lado direito a professora Isabel Alçada, a primeira comissária do Plano Nacional de Leitura, mãe do Plano Nacional de Leitura, se me permite apelidá-la desta forma. Também, agora é a tia, não a avó, do plano. A avó não. Foi, como todos sabemos, Ministra da Educação, é atualmente assessora para a Educação do Sr. Presidente da República, mas além disso é doutorada pela Universidade Nova de Lisboa, com uma dissertação de doutoramento em que faz exatamente a avaliação quase da primeira década do Plano Nacional de Leitura, uma dissertação muito interessante, já publicada em livro, em que formula também várias linhas de orientação e sugestão para uma política de fomento da leitura em Portugal, ou seja, para uma continuidade do Plano Nacional de Leitura, e que posso partilhar convosco. Teve muita influência este conjunto de sugestões da dissertação de doutoramento da professora Isabel Alçada, teve muita influência naquilo que foi o desenho do PNL 2027. Ao meu lado esquerdo tenho o professor Gustavo Cardoso, professor investigador no ISCTE e no CIES, com várias áreas de influência, atuação e especialização, das quais eu destacava aqui a Sociologia e Ciências da Comunicação, muito trabalho sobre literacia digital, tecnologias de informação e comunicação, bastante reflexão sobre o papel também das indústrias culturais na promoção da leitura. Este painel é moderado por mim. Logo à tarde teremos a Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a moderar outro painel e ainda outro painel moderado pelo Sr. Ministro da Cultura. Não é um acaso. O que nós queremos desta forma, e foi ideia da organização da conferência, desafiar membros do Governo para moderar estes painéis, e nós aceitámos de imediato também para mostrar de uma forma absolutamente inequívoca o compromisso político com o Plano Nacional de Leitura. Portanto, estamos aqui para aprender com os intervenientes, para que os resultados destas conferências, os resultados do estudo de quem participa nestas conferências, tenham um impacto efetivo na definição destas políticas. O plano, não quero repetir aquilo que o Sr. Ministro disse na sessão de abertura, mas gostava de relembrar alguns aspectos e com esta intervenção pretendo essencialmente lançar algumas das questões para discussão no painel e depois para a nossa discussão seguinte, mas gostaria de lembrar em primeiro lugar que, tal como na versão original do plano, ou seja, na primeira década do plano, também agora, nesta segunda fase, neste PNL 2027, foi a opção do Governo assumi-lo como um plano interministerial, em que participa a educação, por razões óbvias, mas participa também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, entendendo-se que é necessário fomentar a leitura também na população universitária, mas também que precisamos, e eu vou voltar a isso daqui a pouco, precisamos de muita investigação sobre leitura. Precisamos que os dados gerados na academia, nos centros de investigação, influenciem aquelas que são as decisões nas práticas e nas políticas públicas de fomentar a leitura. Não podemos ter uma política pública com esta importância e com esta centralidade
ao reboque de opiniões, de impressões. Precisamos de ter ciência, investigação a sustentar as decisões. Participa também o Ministério da Cultura, já aqui foi referida esta relação fundamental entre leitura e literatura, entre literatura e outras artes. O Sr. Ministro referiu de manhã a centralidade que atribuímos também no perfil do aluno à sensibilidade estética e artística como uma área de competência a desenvolver. Portanto, pensar leitura sem cultura seria deixar este plano e esta iniciativa do Governo bastante coxa. E temos finalmente também a participação da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, por duas razões. Não só por uma razão logística evidente, as nossas bibliotecas municipais têm hoje um papel fundamental na promoção da leitura, mas também porque vivemos um momento, e os nossos sociólogos mostram-nos isso muito claramente, em que as políticas de caráter geral na educação atingiram o limite da sua eficácia. Ou seja, se nada mais se fizer, os nossos números não pioram, mas também não melhoram. E aquilo que precisamos hoje, e aquilo que tem sido também a orientação em várias frentes em termos de política educativa, e o Sr. Ministro também se referiu a isso de manhã, é casar políticas centrais com políticas locais, com estratégias que descem até cada escola, até cada concelho, até cada sala de aula, até cada aluno. E assim conseguiremos, através de processos de diferenciação, ter ganhos de eficácia nas políticas educativas. O PNL 2027 nasce assente em evidências, assente também numa avaliação de percurso da primeira década do PNL, continua aquela que foi a preocupação quando o primeiro PNL foi criado, que é constatarmos que precisamos de mais leitores, precisamos de mais hábitos de leitura, precisamos de promover mais e melhor leitura, e permitam-me juntar aqui, porque isto é feito de uma forma muito explícita agora na resolução do Conselho de Ministros que cria o PNL 2027, não apenas leitura, mas também escrita. Temos de associar ao fomento da leitura o fomento de hábitos e práticas de escrita, mas tudo isto radica de uma constatação de que há correlações positivas muito fortes entre índices de literacia das populações e índices de desenvolvimento das sociedades em que essas populações habitam, trabalham e crescem. Este plano não é desgarrado, ou a intenção do Governo de ter o Plano Nacional de Leitura por mais uma década não é desgarrado de outras medidas de política educativa que estão em curso. Permitam-me muito rapidamente, para depois passar a palavra aos nossos membros do painel, referir apenas algumas. O Sr. Ministro já se referiu de manhã ao perfil do aluno, que inscreve muito claramente, para além, como já referi, da sensibilidade estética e artística, as literacias múltiplas, a capacidade de pesquisar informação, a capacidade de analisar e criticar, ser um cidadão que critica, que analisa, que sabe, que relaciona, que é capaz de ler em múltiplos formatos, que alia o saber científico e tecnológico a um espírito humanista e cultural, com horizontes culturalmente amplos. Este lançamento do Plano Nacional de Leitura continua a ter como braço armado, digamos assim, no sistema educativo, a rede de bibliotecas escolares, que tem em curso um conjunto amplo de atividades e, sobretudo, de atividades de formação, exatamente para podermos ver qual é o contributo da biblioteca na escola para o desenvolvimento deste perfil. Nós não queremos a biblioteca como um serviço da escola que faz umas atividades periféricas, queremos a biblioteca no centro das atividades da escola, num casamento muito grande e muito intenso com aquilo que se passa no currículo, ou seja, o que estamos a dizer é a biblioteca é currículo, desenvolver pesquisa, literacia de informação é currículo, porque dá resposta a algo que está inscrito no perfil
do aluno. Quando estamos a fazer um investimento grande e a tentar garantir vaga para todos os alunos na educação pré-escolar, e neste momento num trabalho articulado com a Secretaria de Estado da Segurança Social a desenhar orientações pedagógicas para o período 03, fazemos-lo também num casamento com o Plano Nacional de Leitura. Um leitor não se constrói a partir dos 6 anos. Um leitor constrói-se bastante mais cedo. E por isso é preciso irmos à creche, irmos ao pré-escolar e ver como é que se constrói gosto pela leitura, gosto pelo objeto livre, como é que se apanham os comportamentos emergentes de leitura desde muito cedo, para que a leitura não seja algo que começa quando já está em atraso. Ou seja, tem de começar logo no início. E é muito interessante ouvir alunos leitores a relatarem-nos quando é que começaram a contactar com o livro, quando é que começaram a desenvolver os seus hábitos de leitura, e a maior parte não foi aos 6 anos, foi antes. Também o fazemos porque, e eu tenho dito isto muitas vezes, nós temos muito a aprender com a educação pré-escolar. E na educação pré-escolar, os meninos estão muitas vezes sentados no chão, maravilhados a ouvir um livro e a ser lido. E por vezes temos que perceber o que é que se passa depois que este gosto pela leitura e pelo livro vai enfraquecendo, vai se dissipando. O Plano Nacional de Leitura casa com o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, na medida em que estamos a apostar em medidas locais, na detecção, também o Sr. Ministro referiu-se a isso hoje de manhã, na detecção precoce de dificuldades. Não queremos esperar pelo insucesso, queremos agir o mais cedo possível, e também o modelo de reporte que estamos a devolver às escolas e às famílias no sistema de aferição que desenvolvemos permite fazer isto, ou seja, permite que uma família não receba um reporte sobre o desempenho do seu filho a português que diga assim: você é um 3. E o 3 significa o quê? É como dizia o presidente do IAV há tempo, dizia: eu quando vou ao médico não quero que o médico olhe para mim e diga assim 12. Eu quero que ele me diga exatamente se é hipertensão, se preciso disto ou preciso daquilo. E o sistema de reporte permite exatamente dizer se dificuldades de leitura estão na descodificação, se estão na interpretação, se estão em processos inferenciais. Portanto, estamos a descer a este nível de pormenor para apoiar as políticas locais de fomento de melhores aprendizagens. Estamos, finalmente, também no reinvestimento na educação e formação de adultos, a tentar chegar àqueles que nunca leram, àqueles de quem a sociedade desistiu a dada altura e que não tiveram a sorte de se tornar leitores. E aquilo que queremos é que isto não seja uma sorte, seja um direito que é garantido a todos. Uns tivemos sorte, outros tiveram azar. Um Estado não se pode conformar em olhar para a sua população e dizer: vamos deitá-los à sorte, uns vão se safar, outros não se vão safar. Compete-nos a todos garantir que todos têm, se entendemos que a leitura é um indicador de desenvolvimento, que todos têm acesso à leitura, todos têm a oportunidade de se tornar leitores. E quando vemos que alguns não se tornaram leitores, e quando sabemos que haver famílias leitoras é um grande preditor de haver crianças leitoras, então temos de ter programas de literacia familiar, precisamos de ter adultos que finalmente se tornam leitores. Este trabalho casa também o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares, casa também com o desafio que estamos a lançar às escolas de trabalharem com mais autonomia, com um currículo que identifica aquilo que é nuclear em cada disciplina, para que a leitura não seja a tarefa do professor de português ou a tarefa do professor bibliotecário, mas seja algo que pode ser explorado de forma interdisciplinar, transversal, em que um livro, um único livro, pode ser o mote para um trabalho em várias disciplinas ao mesmo tempo, sem ser preciso que o Ministério da Educação diga: é este o livro que todos vão ler, porque essa pode ser a melhor forma de matar o gosto pela leitura. Precisamos daqui de investigação. Como eu dizia no início, precisamos, para que estas políticas públicas se desenvolvam com pés e cabeça, precisamos de investigação, precisamos da academia, precisamos dos resultados da ciência nesta matéria. E há neste momento, vou só deixar aqui algumas perguntas, há perguntas para as quais precisamos
de resposta ou de mais resposta. Há áreas em que não temos dados. Eu listava apenas algumas que, preparando este painel e também no trabalho de preparação do relançamento do PNL, perguntas que discutimos entre nós. Sabemos pouco sobre os hábitos de leitura da nossa população em idade escolar. Sabemos muito pouco. Nós não sabemos o que leem os alunos que estão na escola, porque é que leem, porque é que não leem, quando é que leem mais, quando é que leem menos. Não sabemos, não conhecemos perfis de leitores. Nós não somos todos iguais. Se nós agora cada um sacasse do livro que anda a ler, íamos encontrar aqui perfis de leitores completamente diferentes. Mas depois, na escola, muitas vezes temos uma padronização e obrigamos todos a ler o mesmo, independentemente dos perfis de leitores. Pois uns leem e outros não leem. Uns leem e outros não leem, mas não pensamos, mas também não temos conhecimento para saber que perfis são estes. Temos muito poucos dados sobre as curvas de leitura. É sabido que na pré-adolescência se lê menos. Isto é um dado documentado. Mas alguns continuam a ler. Porquê? Quem são esses? O que é que faz com que esses não deixem de ler? Precisamos de investigação sobre isto. Ouvimos aqui, e é sempre debatido, se ler está na moda, se ler não está na moda, e eu quando ouço aquelas coisas de... aliás, eu sempre que ouço uma frase que começa com os jovens hoje, desligo, porque geralmente isso é dito por quem já há 100 anos dizia aos jovens hoje, e a conversa vai ser sempre a mesma. Mas há uma que me deixa particularmente perplexo, que é quando se diz ler não está na moda e os jovens hoje não leem, e eu entro em livrarias, e quem me conhece sabe que entro mais do que o meu orçamento permite, mas não tenho alternativa, e vejo a secção de literatura infantil e juvenil, eu penso, ou os editores são suicidários, ou os jovens hoje não estão a ler menos. Agora, de novo, nós não temos dados sobre isto. É preciso um trabalho também de investigação com o setor editorial para saber leem ou não leem, o que é que vende, o que é que não vende, sejam leitores, sejam compradores, como dizia o professor há pouco, mas o que é que está a acontecer. Precisamos também de conhecer mais, precisamos de trabalho sobre didática, precisamos de trabalho em educação, sobre as melhores práticas para fomentar o gosto pela leitura. Não resisto a partilhar uma história de uma menina de 8 anos com quem almocei ontem, e que eu sei que é leitora, e que eu dizia, Maria, o que é que andas a ler? E ela dizia, estou a ler a coleção das Gêmeas, acho que é em Santa Clara, não sei se é as outras, é nas 4 Torres, as Gêmeas no Colégio de Santa Clara, mas agora a minha professora obrigou-me a parar de ler porque eu tinha de ler o livro que estava na lista dela. E eu disse, então, e estás a gostar do que estás a ler? Não, estou a ler à pressa para voltar a ler a Gêmea. Precisamos de saber mais sobre isto, precisamos de perceber também quando é que as listas funcionam, quando é que as listas não funcionam. Ouvia também um aluno, no outro trabalho que li este fim de semana, que dizia a biblioteca teve um papel importante para mim até ao 4º ano. A partir do 5º ano, a biblioteca da escola já não funcionou tanto, porque eu já não tinha liberdade de escolha. Portanto, perceber que práticas são estas que garantem liberdade e as práticas que não são garantia de liberdade, porque não há leitura que não seja livre. Não é? A leitura e a liberdade têm que andar de mãos dadas. Falava há pouco da literacia, do fomento de literacia na população adulta. Sabemos pouquíssimo sobre isto. Como é que se põe a ler um adulto que nunca leu? Quais são as experiências de leitura indutoras? Muitos de nós somos leitores porque lemos os 5, os 7, eu ainda li a Aventura em pequenino. Tivemos experiências destas. Quais são as experiências de que precisam os adultos que nunca leram? Lembro-me numa conferência do PNL há uns anos que a Isabel Alçada trouxe aqui o projeto Quick Read de Inglaterra, que era um projeto sobre literacia e ofertas de leitura para quem nunca leu, com livros que alguns de nós pensamos, como é que alguém lê aquilo? Lê aquilo porque nunca leu mais nada, mas foi o primeiro passo para começar a ler. Sabemos muito pouco sobre isto. Temos, e isto está também na estratégia que apresentámos há pouco tempo de Educação para a Cidadania, temos de promover literacia dos média. O que é ler um jornal? Num momento em que se lê por todo o lado e depois crescem factos alternativos e coisas desse tipo, e sabemos que... E temos a democracia afetada quando
há uma população que desconfia da imprensa. Portanto, é preciso saber o que é ler imprensa e também trabalhar com os média neste sentido. Precisamos de didática da literatura. Não vale a pena dizer apenas que ler literatura é bom. Precisamos de saber como é que se lê bem literatura. E há muito pouca investigação em Portugal sobre didática da literatura. Hoje, ler é indissociável de ler imagem, de ler hipertexto. Precisamos de conhecimento e conhecimento didático sobre como é que se ensina a ler hipertexto, como é que se ensina a ler imagem. Vou-me calar, havia muito mais a dizer sobre isto, mas no fundo temos muitas perguntas, precisamos de muitos dados da investigação e por isso temos aqui 2 investigadores fantásticos que certamente nos vão ensinar, e eu passo de imediato a palavra ao professor Gustavo Cardoso para, pelo menos, dar resposta a algumas destas perguntas que eu lancei aqui. Eu agradeço ao nosso moderador e agradeço o convite também que me foi feito para estar aqui e a presença de todos vós, e vou passar. Estava a dizer que agradecia ao moderador o convite também que me foi feito para estar aqui por parte da nossa comissária e a todos vós que aqui estão nesta sala e lá fora também, porque eu ao caminhar para cá vi que estávamos verdadeiramente esgotados em termos de audiência. Mas eu agora vou para ali, mas não vou dar resposta a todas as perguntas. Eu vou-vos falar não sobre leitura, mas sobre ler, porque eu acho que há um conjunto de coisas que nós precisamos de debater e por isso é que eu digo que trago mais perguntas do que certezas. Mas há algumas que eu posso partilhar convosco. Nomeadamente, e isto são dados que eu vou partilhar aqui hoje convosco, coisas que fizemos com a Fundação Carlos de Gulbenkian, num projeto sobre a leitura digital há alguns anos atrás, com outros dados e inferências, porque a questão é precisamente essa. Nós não sabemos o suficiente ainda e, portanto, eu não vos posso trazer aqui respostas para muitas das perguntas que foram colocadas pelo nosso moderador. Mas posso-vos dizer uma coisa por certo, é que aquilo que era a nossa expectativa que fosse acontecer, quer por baixa dos preços de mercado, quer para vulgarização nos tablets, que é aquilo que nós temos mais parecido com o livro em papel, não aconteceu. As pessoas, por exemplo, no campo das notícias, as pessoas leem essencialmente nos telemóveis. O computador que tinha o ecrã maior desapareceu, ou está a desaparecer em termos de leitura de notícias, embora tenha valores elevados. Mas aquilo que efetivamente para nós é interessante perceber é que os tablets ficaram pelos 20% para quem lê notícias. E o que cresce e tem vindo a ter uma presença e é natural que com o passar do tempo ganhe, inclusive, aos ecrãs maiores, é o telemóvel. É aquilo que nós temos no nosso bolso e que por ter este tamanho, ou mais pequeno, ou ligeiramente maior, coloca desafios precisamente ao que é a leitura. Porque se o suporte for este, a leitura de certo tipo de livros torna-se impossível, ou não. Mas isso fica a pergunta aqui. O que é que eu posso dizer que eu acho que sei convosco? Bem, primeiro que ler deixou de ser sinónimo de ler livros. Isto tem a ver com a forma como as pessoas que estão fora desta sala entendem aquilo que é ler. E para ser possível nós comunicarmos uns com os outros, nós que aqui estamos e que temos interesse no estudo do livro, da leitura, temos que perceber que quando dizemos ler, aquilo que aparece na cabeça das outras pessoas não é um livro, são outras coisas. E, portanto, hoje em dia, para uma parte substancial da população, embora assumindo que temos, e temos que assumir, que temos um país extremamente dual e que o país mais novo e com maiores qualificações é muito diferente do país mais velho e com menos qualificações, mas temos que perceber que para muitos de nós, ler é sinónimo de pensar em ecrãs e em livros em papel. E eu não disse jornais em papel de propósito, porque se nós formos ver aquilo que está a acontecer, é óbvio que é uma batalha que tem que ser travada, mas as pessoas leem cada vez menos jornais em papel. Portanto, leem notícias em ecrãs, mas leem cada vez menos em papel. Depois que lemos mais em ecrãs, mesmo que não seja leitura em livros. E isto é fundamental porque eu acho que temos que discutir se um Plano Nacional de Leitura tem que assumir que o formato é o de livro. A pergunta é assim, uma crónica, se for muito interessante, como, por exemplo, a de Humberto Eco sobre a parte dos livros mineral e depois a parte dos livros vegetal. Assim, é importante, é um formato diferente, não é um livro, deve ou não deve estar num Plano Nacional de Leitura para se perceber o que é a leitura. São interrogações que nós temos que colocar e são importantes porque senão podemos estar a julgar, como falou o nosso moderador, que estamos a resolver os problemas, que estamos a pensar como sempre pensámos e os problemas já estão diferentes só porque
aquilo que nós definimos como problemas é pensado de maneira diferente por quem é o receptor da nossa política e das nossas tentativas. E depois, também, que quando falamos de livros, e estamos a falar no digital, há uma relação diferente. Se for ficção, se forem livros para crianças, se forem livros académicos, aquilo que nós fazemos, nós, leitores, com eles, é diferente. Há uns que estão mais presentes e outros mais distantes. E depois que, se estamos a falar de digital e estamos a falar de leitura, não podemos esquecer o grande elefante no meio da sala. E o grande elefante no meio da sala é, obviamente, se estamos a falar de livros escolares e do digital, e se na academia falamos tanto de open access, nós vamos ter que conversar sobre o digital também nos manuais escolares. E temos que o fazer porque, para além de tudo mais, estamos a alterar o ecossistema, porque à medida que as famílias pagarem menos e o Estado local ou central pagar mais, estamos a alterar também a percepção da relação das pessoas com os manuais escolares também. Mesmo que isto depois seja para concluir que não vamos mudar nada, o que eu estou a dizer é que é fundamental questionar, porque podemos chegar à conclusão que há um trade-off que não interessa. Mas esquecer o problema ou esquecer a questão só porque não queremos falar dela não é um bom conselheiro para decisões nem de política pública nem do nosso cotidiano. Portanto, acho que é fundamental fazê-lo. Sinais do que talvez saibamos. Isto é importante. Nós, há 3 anos atrás, tínhamos dúvidas sobre o crescimento dos livros digitais. O que é que estava a acontecer? Se iria ou não ultrapassar o papel. Olhamos para um mercado diferente do português, para uma sociedade diferente da portuguesa, mas que tem claramente alguns ensinamentos interessantes para nós. Nomeadamente porque também veio responder aqui um bocadinho àquilo que o nosso moderador, uma das questões. E eu posso começar por ela, que é a do meio. O total do consumo áudio de downloads cresceu 28% no Reino Unido no último ano. Se as crianças sentadas no chão ouvem livros a ser lidos, porque é que nós não investimos mais em livros lidos por outrem e ouvidos pelo leitor? Porque essa pode ser também claramente uma via e ela tem aceitação em determinados sítios. É uma questão também de nós considerarmos se o que é importante é a forma como é lido, se sou eu, é outra pessoa a ler e eu a ouvir, ou se é o conteúdo propriamente que nós estamos a falar. Os livros académicos também cresceram, mas os livros digitais, no seu global, vêm no segundo ano a decrescer as suas vendas. Isto também é importante para que nós percebamos que a realidade não é substituída a antiga por uma nova, mas é mais uma mistura entre as duas dimensões. Eu agora vou partilhar convosco, essencialmente, um conjunto de dados que eu acho que podem ajudar a que os presentes na sala, aqueles que não tiverem lido o livro grande editado pela Gulbenkian, pelo menos fiquem a ter um chão comum para conversar comigo, para perceber o que é que eu quero dizer quando estou a falar de leitura na era da informação. Em primeiro lugar, eu estou a dizer, e acho que é importante percebermos, que questionadas as pessoas sobre se elas hoje em dia leem mais, desde que, ou seja, ocupa mais tempo a ler, desde que passaram a ler em formato digital, a resposta normalmente é que se mantém ou se lê mais. Portanto, uma ideia que a leitura é cumulativa e não tem a ver, essencialmente, com uma substituição de um suporte pelo outro. E se há alguma tendência, até é que se leia mais e não menos. Agora, perguntando às pessoas porque é que se lê, a resposta é prazer, em primeiro lugar. E por isso as perguntas do nosso moderador fazem todo o sentido. Se nós estamos a dizer a públicos para lerem coisas que eles não querem ler, temos que pensar sobre, ponto 1, se a estratégia resulta. Podemos achar que a leitura é fundamental que seja partilhada certo tipo de obras, mas se calhar pode ser mais inteligente fazer com que as pessoas leiam primeiro coisas que elas gostem e deem os passos necessários para chegar até àquela que nós achamos que deve ser a sua leitura. E não a imposição, porque normalmente a imposição traz revolta. E quando traz revolta, quem perde é a leitura, em geral. Portanto, leitura é prazer, isto não se vai ver aí ao fundo muito bem, mas o que me interessa é salientar que uma parte substancial refere que é prazer e depois, e esta é a parte porque é que eu falo de notícias e de falar de outras coisas, é acompanhar os acontecimentos atuais. Portanto, as pessoas associam leitura não apenas a romance e a ficção, mas também a notícias. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Aliás, esta questão dos fake news é muito divertida, mas tem a grande culpa dos próprios jornalistas e dos meios de comunicação social. Porque como nunca se discutiu, se aceitou a discussão, se as notícias podem ser erróneas, ou pode haver erro, ou não ser verdade a notícia, é óbvio que a partir do momento em que aparecem notícias falsas e se misturam com as outras, as pessoas não têm qualquer base para separar umas e outras. Pronto, e, portanto, é aí que nós estamos na era da fake news,
por culpa da própria comunicação social também, e não por culpa da falta de programas de literacia em termos de políticas públicas. Depois, há uma coisa que é importante perceber. O conceito de pessoa informada variou ao longo dos últimos 3 séculos, pelo menos. E aquilo que eu gostava de partilhar convosco é que, se no século XIX nós podíamos encontrar a construção associada ao livro, o culto informado, no século XX passou a ser do cidadão e aquele que segue os acontecimentos importantes para a sociedade como um todo, e, portanto, era informado igual a notícias. No século XXI, e a estratégia de leitura tem que passar por aí, a concepção que as pessoas têm sobre pessoa informada é aquela que encontra aquilo que precisa de encontrar. E isso pode ser uma receita para a Bimbi ou pode ser o Camões. Okay? Portanto, é preciso perceber que o mundo, fora das definições que nós todos construímos, tem vida própria. E ou nós vamos ao encontro dessa vida própria ou não conseguimos comunicar com o mundo exterior. Conseguimos impor durante 60 minutos, 1h30, 2 horas, ou em trabalhos de casa, certo tipo de comportamentos. Mas eles desaparecem imediatamente porque ninguém gosta de estar agrilhoado e não viver em liberdade. Pronto. Há uma outra questão importante, não confundirmos livro digital com e-book. O e-book é uma tradução daquilo que existe em papel e passa para dentro daquilo que é o ecrã, e, portanto, aparece com o mesmo tipo de formatação, etc. O livro digital é uma construção que está na mente das pessoas. E quando nós perguntamos, isto foi uma pergunta geral sobre a vários países, leu já um livro em formato digital, isto foi há 3, 4 anos atrás, os dados que aqui estão, o sim representava 58% e o não o outro valor de 42%. Mas aquilo que é preciso perceber é que a realidade é também diferente conforme os continentes e conforme os países sobre os quais estamos a falar. Eu depois facilitarei o acesso a estes dados, portanto vou passá-los rapidamente. Aquilo que existe de comum entre todos os países é a idade. Lê-se mais em termos de livros digitais, dos 15 aos 34, e quando a escolaridade inclui frequência universitária, pelo menos. Portanto, estamos a falar de uma parte da população minoritária. Nos países mais desenvolvidos, porque os mais novos são cada vez menos, e também porque a população universitária, mesmo nos países mais desenvolvidos, não, na maior parte dos casos, não atinge uma parcela global da população. Agora, a questão importante para nós, para podermos construir algum tipo de estratégia, respondemos à pergunta como é que se acede a um livro digital. E aqui temos uma espécie de pódio da forma do acesso. Primeiro é o download, ou seja, alguém coloca um livro e alguém o encontra. Porque é disso que se trata, porque como é 2 vezes superior à compra de livros, isto quer dizer que os livros aparecem de alguma maneira. Portanto, tipicamente estamos a falar do universo dos livros com vida própria ou pirataria, se quiserem. Em segundo lugar, o formato de imagem. Isto tem a ver com uma questão que tem que ser abordada e que tem a ver com o monopólio global de companhias como o Google e o Facebook. E a sua discussão sobre se isso é positivo ou não. Mas o que parece ser verdade é que a política do Google de fazer a digitalização de livros surte efeitos porque há pessoas que efetivamente buscam nessas obras e em segundo lugar. E depois, só em terceiro lugar, a compra e em quarto lugar, aquilo que é o empréstimo por amigos. Portugal é muito parecido com a Espanha, por exemplo, em termos dessa hierarquia, mas se nós virmos o Reino Unido, a compra é muito maior. Isto está aqui apenas, ou se virmos a Índia, a leitura online em formato de imagem. Serve apenas para percebermos que realidades diferentes têm contactos com a leitura digital diferente também. Portanto, a tecnologia é igual, mas as culturas são diferentes, e os meios económicos e a dimensão cultural, tudo isso conta e cria diferentes abordagens para a leitura. Quantos, nós estamos a falar de livros, mas o que é que isto quer dizer? Quantos? Bem, isto é a média, durante o último ano, aproximadamente, quantos livros leu em formato impresso? E ali os 4 a 7 estavam, portanto, é o valor mais elevado. Mas quando vamos para o formato digital, 1 a 3, 40%. Portanto, a fotografia, para a qual eu não sei dar resposta hoje em dia, mas há alguns anos atrás podia dar, é que o papel, apesar da disponibilidade do digital, o papel continuava a ser mais lido, mesmo por quem tinha acesso ao digital. E isto era a Europa, vou passar. O género, já estou lá? Já, não? 3 minutos, ok. Vamos olhar para a relação diferente que há entre o impresso e o digital conforme os géneros. O romance
mais impresso, menos digital, o crime, thrillers e mistério, mais impresso do que digital, mas os técnicos e académicos, na maior parte dos casos, mais o digital do que o impresso. E depois temos a banda desenhada, a culinária, a autobiografia, escolares e educativos, ensaios políticos e filosóficos, etc. São categorias. Mas, mais uma vez, as pessoas leem isto. E, portanto, se nós queremos chegar às pessoas, também temos que fazê-los perceber que, se calhar, temos que começar por algum lado. Eu li a preparar esta conferência que, a dada altura, as vendas no Brasil dispararam em termos de livros por causa de um padre que se passou a ser cozinheiro, Padre Rossi, se não me engano, e que lançou um livro de receitas e que aquilo rebentou completamente com o mercado editorial no Brasil. Portanto, nós temos que perceber que estas realidades acontecem. E, aliás, se as pessoas estiverem aqui das editoras, percebem perfeitamente o que é que eu estou aqui a dizer. Nós podemos sorrir, mas o sorriso é maior por parte das editoras quando esta questão acontece. Pronto. Agora, em Portugal, o padrão, claramente, são os livros técnicos e académicos em digital que suplantavam as outras leituras. Mas lembro, novamente, estamos a falar essencialmente dos 15 aos 34 anos de idade. E depois os romances. Agora, que relação? Ler mais em papel, logo ler mais em digital? A conclusão que nós chegamos é que ler digital é uma opção, mas não é consequência de ler em papel, porque há pessoas que não leem em papel e leem em digital, e aquelas que leem mais em papel podem não ler mais em digital. Portanto, tem que ser olhado de uma perspectiva cumulativa e diferenciadora de perfis das pessoas que nós temos à nossa frente em termos de plano. Outras leituras. Isto é só para eu partilhar convosco exatamente o que eu acho. Se nós pegarmos no título desta conferência, a urgência da leitura, muitas pessoas vão pensar uma coisa diferente daquela que nós estamos aqui a pensar. Não vão pensar em livros. E isso tem a ver com as suas próprias respostas, porque a partir do momento em que se lê mais em ecrãs e se lê todos os dias na internet alguma coisa, aquilo que acontece é que a leitura são notícias, são posts nas redes sociais, são, e aqui está o plural de propósito para brincar um bocadinho, Wikipídias, são blogs, e, portanto, a dada altura a gente tem que perguntar, mas então, se nós falamos de leitura, quem é o leitor? O leitor total, aquele que efetivamente lê, hoje em dia, é uma combinação destas coisas todas. O leitor digital é alguém que lê livros digitais, lê nas redes sociais diariamente, utiliza o Google para pesquisar e encontrar coisas e ler, lê e-mails, lê jornais digitais frequentemente e fala em qualquer dispositivo digital. Se nós não introduzirmos esta ficção, este elemento ficcional aqui, do que é um leitor total na época digital, versus a representação que nós temos, construída ao longo dos anos em que temos trabalhado e pensado sobre estas matérias, é muito provável que nunca atinjamos a totalidade da população com a qual queremos falar. É óbvio que podemos decidir que não queremos falar com toda a gente, mas pelo menos que estejamos cientes que o estamos a fazer e que não estejamos a agir ao engano. Sobre amanhã, a maior parte das pessoas acha, perguntando-nós, se a leitura digital substituirá a leitura em papel num futuro próximo, a maioria não concorda nem discorda, ou discorda bastante. Portanto, são maiores as pessoas que têm dúvidas. Isso também é importante, mas a questão é saber se isto tem a ver com o facto de elas não terem acesso, porque são mais velhas e não têm as literacias tradicionais para poderem utilizar objetos digitais, como ecrãs, ou se tem a ver com o facto de elas efetivamente estarem mais interessadas em ler em papel, ou se é só porque são descrentes e de quando a realidade à sua volta mudar e elas contribuírem para essa mudança, aquela resposta pode-se alterar. Mais uma vez, precisamos. E concluindo, só com algumas imagens. Hoje em dia tudo começa aqui, infelizmente, diria eu. E, portanto, ler tem a ver com este tipo de imagem, com este outro, com este aqui também, sobre o Facebook. E, portanto, ler talvez seja efetivamente aquilo que é aquela representação tradicional de onde é que se lê, com aquilo que depois está em todos nós, não é? Porque eu não sei quantos de vocês têm um livro convosco nesta sala, e agora podiam-me surpreender com mais de metade da sala com mãos no ar, mas se eu pedir para levantar os telemóveis, eu acho que a sala está cheia. Pronto, e portanto, dito isto, terminaria que ler é o ato de leitura de textos escritos sob qualquer forma e formato, e é esse o meu desafio. Obrigado. Muito bem, muito disciplinado. Muito bem, muito disciplinado. Vou passar agora à professora Isabel Alçada. Boa tarde a todos, já estamos quase tarde,
eu queria, em primeiro lugar, transmitir-vos uma mensagem do nosso Presidente da República. Ele gostaria muito de estar aqui presente hoje, não foi possível por razões exclusivamente de agenda, mas queria dizer-vos que, desde a primeira hora que o professor Marcelo Rebelo de Sousa apoiou o Plano Nacional de Leitura e que agora valoriza muito este plano e que, além disso, considera um projeto em que há, de facto, uma quase unanimidade dos portugueses em relação ao valor. Como sabem, ele procura consensos e, em relação a este plano, considera-o absolutamente essencial para o desenvolvimento do nosso país. Queria transmitir-vos estas palavras que ele me pediu para o fazer. E então agora passo a apresentar a questão que aqui me traz, que é a avaliação que foi feita e que eu faço do Plano Nacional de Leitura, em particular da primeira fase do Plano Nacional de Leitura. Bom, nós todos sabemos, todos os que estão aqui presentes julgo que sabem, que os objetivos centrais do plano foram muito claros, estão ali assim enunciados. Em primeiro lugar, a competência. Nós tínhamos consciência de que a competência não estava como nós pretendíamos que estivesse. Os níveis de literacia dos portugueses nas provas internacionais estavam consistentemente abaixo da média dos países que participavam nessas provas, em particular no PISA. Alargar os hábitos de leitura, e isso só se podia fazer com um projeto, ou mais propriamente com um plano, de âmbito nacional cuja duração permitisse obter impacto e que estivesse acompanhado por uma avaliação. Eu queria dizer-vos que este último ponto foi muito importante e eu considero que continuará a ser muito importante. Está, aliás, aqui presente na nossa sala o responsável o coordenador da avaliação do Plano Nacional de Leitura, o professor Firmino da Costa, a quem eu quero agradecer comovidamente o trabalho que fez, o acompanhamento que fez, as mensagens que transmitiu às pessoas, a mim e à Teresa Calçada, responsáveis na primeira fase pelo plano e que tão importantes foram para que o plano ganhasse consistência e dinâmica. O plano, na primeira fase, assentou nestes pontos que aqui estão. Promover a prática de leitura multiplicando as experiências gratificantes, lançar iniciativas fundamentadas na evidência científica. E isto o nosso secretário de Estado da Educação aqui falou sobre esta questão. Aliás, ele explicou muito bem qual é o espírito do Plano Nacional de Leitura, que foi nesse espírito que foi lançado. Nós baseámos-nos fundamentalmente em várias correntes, mas destaco aqui duas. A questão do envolvimento dos participantes, de todos os participantes, tanto agentes como os participantes a quem nos dirigíamos, respeitando a autonomia e baseando todo o trabalho na convicção de que só participantes motivados podem realmente mergulhar naquilo que é o desenvolvimento da leitura. Portanto, destes autores Guthrie e Wakefield, e também nos trabalhos da professora Luísa Rosenblatt, que nos convida a refletir sobre o que é ler, colocando muito a questão da perspectiva do leitor e a questão da reação do leitor perante o texto. O professor Néstor Garcia Cantlini, aqui que eu tive o gosto de ouvir a comunicação de manhã, realmente também falou nessa questão, na perspectiva do leitor. Nós sabemos que quando lemos um livro, o importante pode ser a informação e nós podemos ficar absolutamente maravilhados, surpreendidos, encantados com a informação que recebemos e querer ler mais porque aquela informação nos disse alguma coisa. Mas se a informação for alguma coisa que nos é proposta e que não nos interessa,
nós lemos vagamente e isso não traz muito mais. E ainda muito mais quando nós lemos um romance e coincidimos com a personagem e queremos saber o que é que lhe vai acontecer. E queremos saber se a vida dela vai ser afetada por efeitos negativos que outras personagens que estão no romance vão ali trazer. E ficamos presas por aquela amizade, com aquele mundo alternativo, e sabemos que quando nos vamos deitar temos sempre aquele recurso de entrar naquele mundo alternativo que nos ajuda a passar do estado de vigílio ao estado de sono, que há sempre alguma coisa que nos dá aquele gosto de saber que para lá da nossa vida individual nós podemos multiplicar-nos por 1000 vidas, que são as vidas das personagens dos romances que conhecemos e nos quais nos deixamos envolver. E, portanto, estas perspectivas foram muito importantes para não ser nada do que o plano propôs foi imposto. Foi sempre, portanto, eu vou-vos falar da primeira fase, nós demos prioridade ao contexto escolar, o público-alvo da primeira fase do plano foram as crianças e os jovens, a atividade nuclear permanente foi a leitura orientada na sala de aula, mas com obras escolhidas pelos docentes em função dos estudantes que tinham nas suas turmas. Portanto, o trabalho de apoio foi um trabalho para ajudar a decisão do docente numa perspectiva de confiança no docente e de respeito pela autonomia do trabalho pedagógico. Depois foram também outras iniciativas dirigidas à família, à opinião pública, a outros contextos, avaliação externa, mas o foco essencial foi a leitura orientada na sala de aula. E porquê na sala de aula? Porque só na sala de aula nós temos a garantia de que atingimos todos. O sistema educativo é o único sistema social que abrange todos os cidadãos. E por isso nós podemos, e começamos por aí, podemos diversificar, mas este dá-nos a garantia de ir ao encontro de todos, seja qual for a situação, seja quais foram as necessidades educativas, todos estavam e estão envolvidos. Portanto, a ideia de chegar às crianças e aos jovens através da adesão dos atores centrais, os docentes, professores bibliotecários e também os familiares, já vos disse, confiar nas opções dos docentes, reforçar as dinâmicas que já existiam, ampliar a leitura em família e criar um ambiente social que fosse mais propício à prática da leitura. Mas a autonomia carece de apoio. Se as pessoas foram deixadas sozinhas, muitas vezes a autonomia não os ajuda a ir mais longe. Tem que haver interação, tem que haver apoio. E o apoio foi fundamentalmente através de 2 meios. As bibliotecas escolares, essenciais para o Plano Nacional de Leitura. Aliás, os professores bibliotecários passaram a usar na lapela, tanto na realidade como virtualmente, o emblema Ler Mais, e os bibliotecários também, e a mediação de uma plataforma digital que permitiu fazer o quê? Tornar mais próxima dos utilizadores a evidência científica, transformada de forma a que ela pudesse ser útil à prática, que era a prática de ensinar a ler bem e de promover a leitura na sala de aula. Esta foi a última versão da plataforma digital, que já foi... Agora, há outra versão, mas terá... Lembram-se que tinha 14 sítios eletrónicos, enfim, com desde recursos de estudos que foram realizados, etc., sugestões de leitura, as listas recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, que nunca são listas de livros impostos. O financiamento foi da parte do Ministério da Educação para as bibliotecas escolares se poderem equipar com livros
de modo a permitir, no trabalho coletivo de sala de aula, que houvesse um livro para cada 2 alunos na leitura orientada na sala de aula, e as câmaras municipais, com as bibliotecas municipais, financiaram também, ao nível da autarquia e das escolas, a aquisição de livros. Os recursos digitais foram financiados pelo Ministério da Educação, que teve pelo Plano Nacional de Leitura e com o apoio de instituições como a Fundação Carlos Gulbenkian, está ali o professor Carmelo Rosa, quem eu quero agradecer o apoio que sempre deu ao Plano Nacional de Leitura, e também pela Fundação HK, que eu não sei se está cá alguém da Fundação HK, mas se tiver, ponha o braço no ar para eu agradecer especialmente. A Alexandra Marques, neste momento, que trabalhava connosco, está neste momento na Fundação HK, mas ela anda sempre pelo estrangeiro, mas é que se calhar não está cá, por isso é que não está aqui presente. As iniciativas. Sendo que havia uma atividade central, foram todos os anos lançadas iniciativas, sempre em parceria, porque realmente, para se manter uma dinâmica, é preciso inovar. Este é o grande princípio, aliás, foi salientado pela avaliação, era manter a sustentabilidade de práticas, mas com inovação gradual, mas de forma a que essa inovação não estivesse tão distante da prática dos professores que causasse estranheza. Portanto, isto foram as iniciativas para a família, para as escolas, já mostrei antes, os estudos que foram lançados, foram todos publicados na data prevista, todos. Os recursos digitais, com os sites, com apoio, com bibliotecas de livros digitais, que já aqui foi focado de manhã a importância, na comunicação anterior, a importância dos livros digitais, sobretudo para a primeira fase da aprendizagem, e a avaliação. Quais são os elementos que se podem considerar na avaliação? Em primeiro lugar, os resultados dos estudos, foram vários, foi acompanhamento ao longo de todo o tempo da avaliação externa realizada entre 2007 e 2011. Os resultados de barómetros de opinião pública, também lançados e também pelo CIES e UEL, em 2007, 2009 e 2011. A adesão aos programas, a adesão do público aos projetos e programas, medida através das visitas aos sítios eletrónicos recorrente ao Google Analytics. E, isto muito importante também, os resultados nas provas internacionais de avaliação de literacia, nomeadamente o estudo PISA o estudo PIRLS. Portanto, o PISA com a evolução de 3 em 3 anos, o PIRLS, nós só entramos em 2011 no estudo PIRLS e tivemos um primeiro resultado de avaliação. Quanto às práticas de leitura, a avaliação dos impactos, foram realizados 2 estudos, um estudo sobre as práticas de leitura das estudantes portugueses, foi publicado em 2011, salvo erro, não, mais cedo, no início do plano, em 2007, e foi publicado também e foi feito um estudo encomendado, práticas dos portugueses, práticas de leituras dos portugueses, também no início do Plano Nacional de Leitura. Passados 10 anos, devia-se retomar o estudo e comparar resultados. Não foi feito ainda esse estudo de comparação. Trouxe apenas 2 elementos do estudo que foi feito de avaliação até 2011. Portanto, este é do inquérito de 2010. Estão a ver a percentagem de estudo das turmas atingidas do público-alvo ao qual o plano se dirigia, está ali no quadro. É uma percentagem realmente muitíssimo alta. Uma iniciativa que foi realmente paradigmática, a Semana da Leitura, nunca foi obrigatória
e parecia um feriado religioso, porque não havia nenhuma escola praticamente que não aderisse, que não tivesse aderido a esta ideia de comemorar a leitura numa semana. Vê-se que houve realmente uma adesão muito expressiva e crescente entre 2006 e 2010. Agora perguntam-me, e agora como é que está? E a resposta eu tenho que vos dizer, não sei, porque não tem sido feita a avaliação. Da avaliação externa, quais são os pontos que se considera que se devem salientar? Primeiro, a intensificação da prática de leitura dos alunos em sala de aula, a leitura dos alunos mais frequente e com melhor competência, o aumento do interesse e do gosto dos alunos pela leitura, o que é absolutamente essencial para que ganhem competência e ganhem hábito de leitura, a maior utilização das bibliotecas escolares, uma melhor articulação entre o trabalho das escolas, porque os livros circulavam de escola para escola dentro dos agrupamentos, e um aumento da participação dos pais. Todos conhecem os resultados de PISA. Nós vemos que até 2009 os nossos resultados eram francamente abaixo da média dos países da OCDE, atingimos praticamente a média em 2009, em 2012 não há uma alteração estatística muito significativa e agora estamos acima da média dos países da OCDE, não muito, mas estamos, e a ideia é realmente que continuemos a subir quanto aos níveis de literacia. O estudo PIRLS, que foi feito em 2011, Portugal, estão ali a ver um conjunto de países, não podemos ver de uma forma diacrónica, mas Portugal, numa escala de 500, atingiu o desempenho dos alunos portugueses foi de 541. Portanto, também é um resultado muito positivo. Também a própria OCDE se pronunciou sobre o impacto do PNL no desempenho da leitura e num aspecto também muito importante, na compensação das assimetrias que decorrem de contextos sociais dos alunos. O relatório da União Europeia, do grupo de Experts of Literacy, portanto, não é expertos, é especialistas de literacia, também valorizou muito o Plano Nacional de Leitura. No entanto, eu tenho que mencionar este aspecto que me parece importante e nós devemos tê-lo em conta. Houve um constrangimento em 2012, com a alteração da política governativa, a alteração da política educativa, houve um desinvestimento na promoção da leitura, houve uma restrição do quadro de autonomia dos professores e houve uma medida específica que foi muito negativa, do meu ponto de vista, que foi a prescrição de conjuntos de títulos para leitura em cada ano de escolaridade, do 1º ao 12º ano, o que veio contrariar toda a filosofia que nós tínhamos. Hoje em dia, pensar que em cada ano de escolaridade há 6 ou 7 livros que o país inteiro lê o mesmo, em todas as turmas a ler o mesmo, quer o professor goste, quer não goste, quer que seja adequado à turma, quer não seja, quer os alunos adiram, quer não adiram, realmente isto foi muito negativo e eu tenho receio que este fator vá afetar os resultados do estudo PIRLS, que vai sair agora em dezembro de 2017, vai sair o resultado do estudo PIRLS 2016, quando sair, eu tenho receio que haja uma diminuição dos níveis e se houver, Deus queira que não, mas se houver, nós podemos procurar as razões, não em medidas recentes, mas neste tipo de iniciativa que levou os professores a desanimarem. Os professores deixaram de poder escolher, os professores deixaram de estar convictos a trabalhar com os alunos e num estudo em que recentemente eu participei, a Teresa Calçada, que foi coordenado pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, nós verificámos que os professores que trabalham com as turmas de 1º e 2º ano estão a fazer
muito menos frequentemente a leitura orientada na sala de aula, o que, do meu ponto de vista, resulta do facto de terem tido uma imposição de livros que não eram, que podiam ser adequados ou não, conforme o caso, mas são só 6 ou 7, só por acaso é que podem ser adequados. E são os professores quem está melhor colocado para decidir se sim ou não os livros devem ser lidos na sala de aula. Outros aspectos que me parece que foram negativos foi a suspensão de obras escolhidas pelos docentes, como o envio periódico de sugestões, deixou de haver recomendações, deixou de haver um estímulo à inovação, um estímulo a que as pessoas inventassem e que fossem mais longe, e um ponto muito importante foi o processo da avaliação externa do PNL. O facto de não haver avaliação, as pessoas não sabem para onde vão, não sabem se estão a ir bem, e muitas vezes isso é importante sabermos, mesmo quando estamos a fazer mal, e foi por isso que decidimos entrar no PEARLS. Nós temos que saber onde estamos para saber o caminho que vamos seguir. Portanto, os efeitos, vamos ver o que é que estes resultados nos trarão. A segunda fase. As iniciativas parecem-me absolutamente essenciais. As novas áreas, com o investimento na iniciação à leitura, mais investimento, sobretudo para transferir para a prática pedagógica os resultados da investigação científica. A ciência é essencial. Nós temos, o Sr. Secretário de Estado referiu que nós em Portugal precisamos de fazer mais investigação científica, mas há um manancial de recursos, de estudos feitos em todo o mundo, que é muito importante que os professores portugueses conheçam, se apropriem, reflitam sobre aquilo que ali está e que decidam se querem ir por um caminho ou por outro, porque a investigação científica é também absolutamente aberta, dá-nos sugestões, indica-nos aquilo que funciona, aquilo que não funciona, mas entre aquilo que funciona há sempre muitas possibilidades. Um outro aspecto é a promoção da escrita, a prevenção de dificuldades o mais cedo possível. Nós sabemos, há a questão, a sociologia, a psicologia e as ciências cognitivas alertam-nos para aquilo que se chama o efeito Mateus, que vem, que é usa-se o conceito do Evangelho de São Mateus, que quem mais talentos tem, mais os consegue pôr a render, e quem não tem esses talentos, e então cedo na vida, isso é muito importante, quem começa no primeiro ano a ler mal e os outros vão continuando num ritmo crescente de leitura, a distância vai se agravando e, portanto, vai perdendo a possibilidade, em vez de ganhar a possibilidade de ir mais longe, vai se afastando dos outros e ganhando estigmas que impedem que o percurso da leitura e o percurso educativo se faça com o ritmo e o desenvolvimento que todos queremos que seja comum a todas as crianças portuguesas. Portanto, a questão da prevenção de dificuldades o mais cedo possível. Hoje há instrumentos muito importantes, há testes de avaliação que estão já perfeitamente trabalhados e estão à disposição dos professores para poderem usá-lo. A literacia dos adultos, já aqui foi também mencionada. Nós, no último censo da população, verificámos que tínhamos ainda 5,1, uma percentagem de 5,1 de analfabetos. Não podemos cruzar o braço, são 400 mil portugueses. Nós precisamos trabalhar para essas pessoas que não tiveram oportunidade no tempo oportuno e aprofundar a leitura, e parece-me absolutamente louvável o trabalho que o Plano Nacional de Leitura se propõe fazer, dar sustentabilidade aos programas da primeira fase, reativar os recursos digitais e a avaliação, mais uma vez. Gostava de vos ainda trazer aqui, e perdoem-me, eu tinha uma imagem, não conseguem... Bom, não interessa, eu falo mesmo sem imagem.
Gostava de trazer uma nota pessoal e com isto termino. No primeiro ano em que eu trabalhei em educação, eu fui a um congresso de professores na aula magna. E nesse congresso foi apresentada uma comunicação de um professor, um pedagogo, professor, autor, e pediram-me para eu traduzir. O senhor é francês, pediram para eu fazer de intérprete. E eu estive a fazer de intérprete e entusiasmada. Era o professor Georges Snyders. O professor Georges Snyders combatia, isto foi, eu vou-vos dizer em que data foi, vocês vão dizer que eu sou da pré-história. Foi em 1976. E então, o professor Snyders combatia as pedagogias não diretivas, tinha um livro ficou famoso, Para Onde Vão as Pedagogias Não Diretivas, que foi aqui assim traduzido, e tinha várias obras e também ele defendia a pedagogia pela motivação e a alegria de ensinar e aprender. Eu estive ali satisfeitíssima a ajudar naquele congresso e a acreditar naquilo tudo que o professor Snyders dizia, a alegria de ensinar e aprender. É mesmo isto que eu vou fazer na minha vida, a alegria de ensinar e aprender. O pior é que quando ele chegou ao fim da comunicação, volta-se para a Assembleia e diz: eu quero-vos fazer uma confissão. Eu defendo isto há muito tempo, mas eu nunca consegui. E, portanto, eu transmito-vos a vocês este desígnio de trabalharem com professores com grande alegria e conseguirem que os vossos alunos tenham prazer de aprender e se motivem na aprendizagem. Eu vou-vos dizer, eu na altura, eu tinha 26 anos, já ouvi alguém dizer aí, eu tinha 26 anos, eu não fiquei aborrecida nem enervada, eu fiquei revoltada com aquele professor. Até ele tinha-nos estado a dizer aquilo tudo e depois no fim dá-nos um balde de água fria como aqueles. Não podia ser. Bom, sabem o que eu fiz? Eu jurei a mim própria nunca fazer o que ele estava a fazer. E então eu quero-vos só aqui dizer que eu nunca propus a ninguém aquilo que eu não acho que se pode fazer, ou aquilo que eu acho, ou aquilo que eu própria fiz na minha vida profissional. Muito obrigada. Muito obrigado. Acho que esta nota final é absolutamente fantástica, porque às vezes pensamos que a escola está cheia de impossíveis e terminamos com esta nota maravilhosa sobre o que é possível fazer, porque já se faz. Estamos um bocadinho em cima da hora do almoço, mas ainda assim eu abria aqui o espaço para 2 ou 3 intervenções, apelando ao vosso poder de síntese e tentando focar mais em perguntas do que em desabafos. Portanto, alguma pergunta dirigida aos dois oradores? Não vejo braços no ar. Está aqui, Elsa. Microfone. Foram aqui referidos os estudos que têm sido feitos e as avaliações. Eu creio, é uma coisa que eu ainda não estudei e que não sei exatamente, mas creio que em 2008 o estudo sobre os adultos, o PIAC, acho eu, não é? A2, Portugal era para ter participado, começou a participar, mas creio que depois não chegou ao fim. E eu gostava que esses estudos fossem de alguma forma também referidos, nomeadamente a importância e a intenção de podermos integrar também esse tipo de estudos relativamente aos adultos, não é? Então a pergunta é para mim, afinal. Portanto, para quem não sabe, o PIAC é o estudo da OCDE que avalia as competências da população adulta. E Portugal participou em 2008, depois retirou-se do estudo. Coincidiu também com a altura em que se desinvestiu na educação e formação de adultos. E agora estamos a retomar, portanto, entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, voltámos a entrar no PIAC
e está-se a fazer a preparação para entrarmos no próximo ciclo e retomarmos a série de dados do PIAC. Não vi mais nenhum braço... está aqui. Se puderem trazer o microfone. No caso, eu gostava de dizer que é muito importante o PIAC. Fiquei desolada quando nós saímos do PIAC. E agora fico muito feliz, apetecia-me bater palmas aqui assim a esta comunicação de que vamos continuar a investir na avaliação. Eu gostava de perguntar, porque estamos aqui muito no meio da, enfim, Sr. Secretário de Estado da Educação, se não há realmente necessidade de acentuar exatamente o interesse, a motivação também pelos adultos ou pelos jovens adultos, que é uma fase muito má do ponto de vista... Enfim, eu não sou investigadora, não fiz investigação, nem pretendo fazer, mas a experiência é uma coisa importante. E, de facto, há uma fase, a partir dos 15, 16 anos, em que realmente os jovens perdem mesmo os que eram leitores mais motivados, abrandam um bocado, é natural, a vida chama-os para tudo, não é? E era importante, acho eu, na minha perspectiva, que esta segunda fase do PNL voltasse os olhos para esse público, porque eu acho, apesar de tudo, que há gente que aprendeu a ler, que leu bastante e pouco a pouco acabou por... É claro que isto, estou a falar de leitura clássica, mas mesmo em geral, eu acho que era muito importante que esta parte do plano, esta nova fase, fosse realmente... E temos, além dos editores e além das bibliotecas escolares, que é uma coisa fantástica neste país, como toda a gente sabe, temos as bibliotecas públicas. É preciso apostar também nisso, apostar francamente, porque isso dirige ao público. É o leitor independente, é o leitor que por si próprio se determina. Isso é muito importante e era importante, quanto a mim, a minha experiência, que houvesse um novo olhar para este. Muito obrigada. Lá ao fundo, a última questão, lá mesmo ao fundo da sala, só dar uma nota sobre a sua intervenção. Penso que estamos todos de acordo que sim, não é? E quando se falava há pouco do perfil de leitores, e eu falava aqui com o professor Gustavo Cardoso durante a apresentação da professora Isabel Alçada, refletíamos que quando precisamos de conhecer o perfil dos leitores e perceber também essas curvas, é também muito importante, e aí penso que não temos mesmo dados nenhuns, conhecer o perfil de leitor dos professores. Porque se estamos a falar de modelos, nós precisamos de saber isto. E dos bibliotecários, não é? Precisamos de saber isto. Não leiam aqui nada, senão há perfeito desconhecimento sobre o que existe. Ora, se o exemplo é a melhor arma na educação, nós precisamos também de saber qual é o perfil de leitor entre aqueles que vão ser os que vão passar o testemunho. Porque tudo isto está muito dependente das famílias. E enquanto estiver dependente das famílias, nós não contrariamos o fatalismo dos preditores na educação. Nós não podemos ter a criação de leitores dependente da família, porque sabemos que há uma percentagem, como foi aqui mostrado, muito elevada da população adulta, que não pode servir de modelo, porque não foi criada para ser modelo. Portanto, isto também é um dado que nos interessará, Senhora Comissária. Última questão lá atrás e depois vamos ao... Boa tarde. Eu sou professora de português e professora bibliotecária numa escola de terceiro ciclo. Isabel Alçada disse em 2012 que houve uma mudança de orientação política e eu concordo e entristeço-me consigo ou com os presentes. E a minha questão é a seguinte: para além de dizer que algumas obras foram impostas, há também outro aspecto que é 7º ano, 8º ano, só se lê excertos de obras. E é muito triste ler excertos de obras, quando o objetivo é que os alunos manuseiem e leiam livros. 7º, 8º, obra completa, só texto dramático. Eu sei o que fazer enquanto professora de português na minha aula.
enquanto professora bibliotecária, nem sempre sei o que fazer. Os colegas ficam um bocadinho obcecados por cumprir os programas, portanto, não desobedecem àquilo que nos é imposto. Há que ter sucesso nas provas, há que cumprir o que diz as metas. O que fazer quando temos um programa definido e metas definidas? Obrigada. Muito obrigado, professora. O que os meus colegas de painel disseram que tinha de ser eu a responder. Eu penso que a professora Isabel Alçada passou de uma forma muito clara o que podem ser as consequências nefastas de algumas opções recentes, inclusive esta consciência de vamos ver o que acontece com o Pearls, como resultado e consequência destas opções recentes. Cabe-me a mim dizer o que é que estamos a fazer e também passar aqui um bocadinho o que é a dificuldade de mexer nesta área. Não é? Aquilo que a professora diz é provavelmente consensual para esta sala. É consensual para a nossa equipa. Toda a gente está de acordo que o que está não é bom, exceto no momento em que se propõe a mudança. Aí vem todo o barulho de lá vêm eles mudar tudo outra vez. Não é? Portanto, também é preciso ter consciência de que a mesma voz que diz isso é a mesma voz que diz lá vêm eles mudar tudo outra vez. Portanto, o que nós estamos a fazer é não mudar tudo outra vez, mas a trabalhar em conjunto com os professores, com as associações profissionais. Conseguimos, e permitam-me dar aqui o testemunho de um trabalho absolutamente meritório das duas associações, a Associação de Professores Portugueses e a Amproporte, que se juntaram, conseguiram pôr para trás das costas as questões em que não estão de acordo, e são várias, para trabalhar aquilo que estamos a fazer, que é a identificar em cada disciplina o que é essencial. E não nos perdermos com tanta coisa que é absolutamente acessória e que não permite que haja tempo na sala de aula para o desenvolvimento destas competências que são essenciais. Isto não significa empobrecer, isto significa identificar o núcleo duro das aprendizagens para depois poderem aprofundar e explorar outras dimensões, como as que estão no perfil do aluno. Agora, é um trabalho que tem que ser feito de uma forma gradual, progressiva e construída em conjunto com quem está no terreno. E é dessa forma que estamos a trabalhar. Portanto, eu fui voz crítica das metas, pessoalmente, e muita gente está aqui na sala sabe isso, e assim que assumi estas funções, no dia a seguir já estava a receber telefonemas assim, então, agora vais revogar aquilo, não vais? Mas nós, se agíssemos dessa forma, estávamos a fazer aquilo que criticámos no passado. E por isso estamos a fazer isto, em conjunto com a Direção-Geral de Educação, de uma forma gradual, progressiva, mas sobretudo construída com o terreno, e não vamos mudar tudo outra vez, vamos trabalhar para identificar o essencial. E com isto, acho que, com a autorização da senhora Comissária, podemos ir almoçar. Muito obrigado a todos.